Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que nós vamos compartilhar dos salmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 109. E para esse salmo eu usei como título a seguinte frase: indignado? Deixa com Deus. O Salmo 109 apresenta o salmista em meio a uma situação de extremo aperto e ele expressa os seus mais profundos sentimentos de indignação contra a perseguição injusta e sem motivo que ele sofria. Esse é um ótimo exemplo de salmo imprecatório, onde há maldição aos malfeitores. Os versos de 6 a 20 possuem um conteúdo tão agressivo que é muito difícil acreditar que tenha saído da pena de Davi essas expressões. O fato é que o Salmo contém imprecações que também cumprem uma função didática para nós, nos ensinar o que fazer e por que não fazer. Por isso mesmo, com a sua forma rude, o Salmo 109 contém 4 importantes lições de Deus para nós. Lições aprendidas no meio da indignação. A primeira lição que eu desejo destacar é que nós não devemos agir do mesmo modo negativo como muitas vezes nós somos tratados. Os servos de Deus não devem agir do mesmo modo negativo como muitas vezes são tratados. Verso 1 a 5 nos diz isso. Assim nos diz: não fiquem em silêncio, ó Deus, do meu louvor, pois eles abrem a boca perversa e mentirosa contra mim. Falam de mim com língua enganosa. Eles me cercam com palavras de ódio e sem motivo me hostilizam. O Salmo foi escrito em um momento de aflição e, consequentemente, de clamor a Deus. O salmista faz um pedido: não fiques em silêncio, ó Deus, do meu louvor. E ao pedir isso, Davi quer que o Senhor se manifeste nas circunstâncias que ele atravessava. A causa do pedido e do sofrimento é a perseguição injusta e cruel que ele vinha experimentando. Os seus perseguidores tinham uma atitude irada, violenta, hostil contra ele. E diz o salmista que toda essa atitude era sem motivo. O verso 4, na parte A, no início, diz: em troca do meu amor, eles me acusam. E aqui nós podemos ver que Davi é perseguido por pessoas a quem ele beneficiava e demonstrava amor. Motivo pelo qual o pecado daqueles homens era ainda mais condenável. Entretanto, ainda em meio à dor causada injustamente, Davi suprime seus atos de vingança e recorre a Deus. E na sequência do versículo 4 ele diz: mas eu oro. Em vez de retribuir, eu oro. Essa atitude nos lembra do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro nos diz lá da atitude exemplar da vida cristã, e lá diz, referindo-se a Jesus: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa é uma atitude de vida exemplar cristã. E o verso 5 enfatiza esse absurdo. Ele agia com amor, recebia desamor. E no verso 5 ele mostra o cúmulo, o absurdo. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Nós podemos ver aqui que Davi tinha todas as razões e justificativas do mundo para descarregar toda a sua indignação contra aqueles perversos.
E ninguém poderia dizer que, se assim ele o fizesse, seria sem motivo. Tem todas aqui as razões para, né, agir de tal maneira. Mesmo quando os outros o maltratavam, ele não teve a mesma atitude. E é isso que nós precisamos aprender. Mesmo quando os outros nos maltratam, lembremos das instruções de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Lucas 6,31. Os servos de Deus não devem agir do mesmo modo como são tratados, por mais difícil que seja a circunstância. Essa é a palavra de Deus, amados. E é isso que nos faz ser diferentes e o que nos diferencia desse mundo. A segunda lição é que a maldade dos ímpios não passa desapercebido por Deus e receberá devida punição. A maldade do ímpio não passa desapercebida, amados. Há de chegar o momento deles. Verso de 6 a 20, assim nos diz: suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, sejam condenados, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errante os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance em mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneça ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Palavras duras, não é verdade, amadas? Nesses versículos, Davi roga a Deus que traga aos seus injustos perseguidores as mais severas punições. Ele pede que Deus levante contra eles o mesmo mal que eles produziam, que as orações deles não fossem atendidas, que eles morressem em breve, que suas famílias sofressem com sua morte, que seus bens lhe fossem tomados, que não encontrasse misericórdia em parte alguma, que sua linhagem perecesse, que Deus não lhe perdoasse os pecados e que fossem amaldiçoados pelo Senhor. Que palavras duras! É bem difícil olhar com naturalidade para esses pedidos do salmista, principalmente sabendo como Cristo nos orientou a amar os inimigos, Mateus 5,44, e a pagar mal com bem, Lucas 6,27. Entretanto, esses desejos extremamente indignados de Davi, aos quais não somos encorajados a imitar, estão dentro de uma esfera da qual ele clama a Deus por vingança, mas não busca promovê-la com suas próprias mãos. Amados, não devemos cair no erro de que temos a permissão de Deus de amaldiçoar todas as pessoas que não gostamos e de fazer a justiça com as próprias mãos. Vemos que o salmista submete a sua vontade à do próprio Deus. E ele espera
que Deus seja o vingador da sua própria justiça. Senhor, eu gostaria de fazer isso, mas que o Senhor faça isso, entendeu? Assim, suas imprecações não tiram de Deus a prerrogativa de ser o vingador do mal. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Deus assim dizendo lá em Deuteronômio 32, 35. O fato de não ser próprio dos servos de Deus desejar a ruína dos inimigos não quer dizer que o Senhor não trará devida punição aos pecadores. No devido momento, o Senhor fará cair sobre eles todo o mal que fizeram. A vingança cabe ao Senhor. A terceira lição é que Deus não impede nessa vida que seus servos passem por algumas situações de sofrimento injustos. E essa é uma verdade que nós precisamos ter em mente, amados. O sofrimento é uma realidade. As perseguições é uma realidade. Situações de sofrimento e de injustiça é uma realidade. E Deus não nos impede de passarmos por isso. Nesse parágrafo, fica claro a razão pela qual o salmista extrapola suas emoções. Ele clama mais uma vez ao Senhor por socorro. Olha o que nos diz aí o verso 21 a 25. Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Amados, quando nós olhamos para esses versículos, nós podemos ver o seu clamor por socorro no verso 21, apresentando a sua situação. Estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Palavras bem escolhidas para dizer uma dor aguda pela injustiça e ingratidão lançada sobre ele. E ele continua expondo os seus sentimentos e afirma estar sendo consumido pela dor, como se fosse uma sombra que some com o passar do tempo, ou um gafanhoto que o vento carrega. Essa situação afetou até mesmo a sua alimentação. Ele havia emagrecido e enfrentava a fraqueza física, o verso 24. Meus joelhos fraquejam devido ao jejum e o meu corpo murchou-se, desaparecendo de gordura. Não sabemos se a falta de alimentação se dava por conta da perda extrema de apetite devido à tristeza, ou se, por algum motivo ligado à perseguição, estava privado de alimentos. Acredito que seja por conta da tristeza. O versículo seguinte parece favorecer a essa possibilidade, já que o desprezo e as zombarias têm efeito tremendamente destruidores sobre os homens, que diz, tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiem a cabeça. Contudo, apesar da situação terrível que Davi atravessava, ele não via o Senhor ausente ou indiferente a ele, mas como alguém bondoso e fiel em todo o tempo. Pois boa é a tua bondade, verso 21. O amor de Deus não depende de ele livrar os seus servos de todas as aflições, mas de estar com eles em todas as situações, boas ou ruins. Entenderam, irmãos? Pegaram aqui a mensagem, pegaram aqui a visão. O amor de Deus não depende de ele livrar os seus servos de todas as aflições, mas de estar com eles em todas
as situações. Belas palavras, não é verdade? Promessas verdadeiras. A última lição é que tais situações servem para Deus sujeitar a si mesmo os seus servos e promover a glória do seu nome. Verso 26 a 31, que assim diz: Socorre, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das suas mãos, que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. É interessante quando nós olhamos aqui, né? Um fator novo é introduzido aqui, pois o salmista não almeja ou não tem o desejo apenas de seu alívio pessoal a partir da sua oração, mas também ele deseja a manifestação pública da glória de Deus. Assim eles saberão que a tua mão fez isso, que tu fizeste, ó Senhor. Eles amaldiçoam, mas tu abençoa. Assim, a exposição do poder de Deus, da bondade para com os seus e a justiça e santidade no tratamento do pecado demonstram a glória do Senhor. E Ele quer manifestar isso ao público. Ele quer falar em alta voz. Seja o que for que aconteça comigo, seja a situação mais adversa, o Senhor está comigo. A bondade do Senhor está comigo. O Senhor permite que isso aconteça. E o Senhor me dá força para que eu enfrente essas situações adversas e venha glorificá-lo. Que Ele seja reconhecido como Deus cuidador e bondoso diante do seu povo. Se esse é um benefício que Deus levanta por meio do sofrimento dos seus servos, o segundo benefício está ligado ao íntimo dos que o buscam, tornando-os cada vez mais dependentes dele e gratos por sua misericórdia. Por isso o salmista garante no verso 30, eu agradecerei muito ao Senhor com a minha boca. Além da óbvia gratidão, a menção de o fazer por meio da boca envolve a ideia de uma proclamação e um louvor público, pelo que completa dizendo, e o louvarei no meio da multidão. Justamente por ser ele protetor dos aflitos e o punidor dos injustos. É o que diz o verso 31. Diante das palavras duras e do sentimento de indignação do salmista, surgem por meio do Salmo 109 lições importantes sobre o domínio próprio, a oração, a dependência de Deus e a difícil atitude de não revidar aos ataques. E justamente porque tais lições nascem no meio de uma crise de indignação e sofrimento do salmista, nenhum de nós pode dizer que, devido às situações especiais de aflição que nós venhamos a enfrentar, fiquemos isentos do dever de honrar o nosso Deus pela obediência às suas palavras, pela oração constante e até pelo amor aos inimigos. Afinal, qual de nós passou ou tem passado por uma situação pior que a de Davi? E qual de nós pode dizer que os grandes servos de Deus eram fiéis e obedientes somente nas horas boas? Foram também e principalmente nas horas ruins. Que Deus nos ajude a honrá-lo e glorificá-lo, mesmo nos momentos difíceis da vida. Obrigado, Jesus, por mais essa palavra de ânimo e de fortalecimento que o Senhor nos dá.
Obrigado por saber que o Senhor é um Deus sempre presente nos momentos de angústias e de aflições. E que o Senhor jamais nos deixa desamparado. E que por pior que sejam as perseguições que venhamos a sofrer, que a vingança não cabe a nós, cabe ao Senhor. E por mais que o inimigo nos persiga, o Senhor estará atento. E o momento dele chegará. E que nós possamos confiar na sua bondade sempre presente, e o seu amor sempre presente em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.